Olá, eu sou Kátia, venho falar para vocês da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eu fiz, gente. Eu fiz já tem 2 anos e meio. Sou muito feliz por ter feito. Então foi uma vitória, uma realização. A porta que se abriu para mim. Eu penso dessa maneira. Muitas pessoas vêm fazendo muitas perguntas quando me veem com anos de cirurgia bariátrica e perguntam como eu me vivo. Então eu resolvi recolher, anotar essas perguntas que essas pessoas fazem e começar a responder. Mas uma pergunta me chamou muita atenção de um rapaz que veio e me fez essa pergunta de um jeito assim profundo, uma pergunta que eu achei profunda, assim, como eu tomei essa decisão? Ele está na dúvida, como é que eu tive aquela coragem? Como é que você formulou? Como é que você pensou? Foi assim, as perguntas que ele foi me questionando. Eu achei uma pergunta inteligente, sim, porque isso vem de cada um. Para mim, ela veio de uma maneira devagar, lenta, foi maturando até eu tomar minha decisão. Isso é uma coisa simples, só maturando, falando é uma palavra. Então eu vou abrir e falar sobre isso. Então começou da seguinte maneira. Primeiro, eu comecei a ver durante muitos anos, teve amigas que fizeram há mais de 10 anos, hoje talvez 15 ou 20 anos, que fizeram a cirurgia bariátrica. Na época particular, aberta, uma recuperação muito difícil, muito dolorosa, e falavam bem mal assim, eu não sei, eu não gosto de recomendar, eu passei, eu aguentei, não sei se todos aguentariam o que eu passei. Mas era um sistema muito difícil, é muito difícil falar daquela época. A dieta era muito restritiva ao começo e as coisas foram evoluindo durante alguns anos. E nesses 2 anos antes, 1 ano antes, eu comecei a ver algumas pessoas que estavam fazendo particular por vídeo. Por quê? Porque naquele momento, por vídeo, era só particular. E algumas pessoas fazendo aberta pelos planos de saúde. SUS é praticamente uma fila interminável. Eu cheguei até questionar, procurar um hospital para saber como era. Fui numa palestra, mas vi que as pessoas ficam muitos anos na fila e desisti disso. Mas foi ótimo, me informei como é que era. O que aconteceu? Eu tinha alguns problemas de saúde, circulatórios, sentindo ortopédicos, sentindo dores, dificuldade para andar, cada vez andando menos, a minha pressão se desestabilizou, uma hora alta, uma hora baixa. E eu fui a alguns médicos que começaram a me recomendar. Você tem um perfil, você poderia fazer essa cirurgia. Mas eu até ali não levava a sério, não, vou tentar uma dieta, vou tentar uma academia, me matriculava, não conseguia, a dieta não ia à frente, não dava o resultado porque estava muito sedentária, com certas dificuldades, tive uma crise ortopédica e tive que ir mais sedentária, e aí engordei mais ainda, e com isso me acarretou outros problemas de saúde. Então, essas pessoas que estavam fazendo a cirurgia, comecei a conversar, é muito importante as pessoas, que essas pessoas vão te informar o que elas estão vivendo no cotidiano delas. Porque há uma mudança. Não é, que o copinho, falam muito do copinho, gente, o copinho passou. A dieta passou. Passa-se 3 meses com muita rapidez. É o que eu posso dizer. Depois de alguns anos, serão lembranças, sim, mas tão curtas sobre tudo que você vai viver para frente.
Então, aí eu fui olhando aquelas pessoas, né, voltando a isso, e reparei, eu acho que eu vou fazer essa cirurgia, vendo na televisão, comecei a me informar, vou fazer essa cirurgia, fui pensando. Aí comentei com a minha mãe virou e falou assim, não, filha, faça, eu vi uma pessoa que fez e tal, até era um parente, que eu não tinha muito contato há um tempo. Nossa, ela tá super bem. Aí eu falei, mãe, acho que eu vou fazer, não tem noção como é que faz. Aí eu fui ao meu plano, olhei, tem que se consultar com cirurgião bariátrico. Ouvia também na televisão, resolvi marcar uma consulta para saber como é que era, quanto era, quais eram as decisões que eu tinha que tomar. Porque até assim o YouTube falava muito pouco, tinha muito pouca gente falando. Mas mesmo assim, gente, eu vi muito. Porque são opiniões diferentes. Então, vocês, com isso, vocês vão te dar uma base nesse primeiro momento, para vocês verem como é que essas pessoas se sentiram pós-cirúrgicos. Mas agora já tem gente como eu, que fez há muito tempo, botando depoimentos. Também é importante. Para vocês, não quer dizer que você vai viver o que aquela pessoa viveu, mas você vai ter parâmetros para poder decidir se é aquele perfil, se é aquilo que você pode. Você vai estar largando, abrindo, gente, a visão contra a cirurgia, porque ela também há um preconceito contra ela, porque é uma cirurgia de risco, para vocês entenderem isso. Então, aí eu resolvi, marquei a consulta. O doutor me recebeu muito bem, me falou o que eu teria que fazer, que teria que pegar os laudos médicos primeiro, e depois eu iria fazer alguns exames para a cirurgia. Os laudos seriam que todos os médicos, na maioria, pedem, que seria um laudo de uma nutricionista, de uma endocrinologista, de uma psicóloga, de um cardiologista, no caso meu, um ortopedista, e vários médicos que devem vir pedir de acordo com o seu quadro que você tem de saúde naquele momento. Então eu fui na nutricionista, já tinha ido em outras, mas foi na nutricionista que foi me encaminhado, vinculado ao meu plano, e conversei com ela. Ela falou, não, é uma boa decisão, você está com peso bem excedente, já está com mais de quase 110, 115 quilos. E aí, quando eu fui com ela, me passou uma dieta, e meu plano exige, no mínimo, 3 consultas. Fui na endocrinologista conversar com ela. Não, ela foi uma das pessoas assim, com certeza você deve fazer. E eu sou contra tomar medicações pesadas, apesar de ter tomado. Algumas meu organismo não aceita muito. Então eu sinto muito enjoada, passava muito mal com essas medicações. E comentei isso com ela em outras tentativas, vomitei muito. Então, eu geralmente estava com produtos naturais. Tomei muitas formas. Então, voltando, aí fui para a psicóloga. Foi, acho que a primeira médica que eu fui. Ela era uma médica que até, acho que no hospital de Ipanema, alguma coisa assim, fazia um acompanhamento com pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Com ela, eu tive muitos meses de sessões semanais. Ela foi muito interessante porque ela me questionou por que eu estava tomando aquela decisão. Me fez pensar que não é só tomar, vai rasgar minha barriga e eu vou tomar copinhos e copinhos, não. Existe 5 anos, existe 10 anos, existe 20 e 30 anos. Quando essa cirurgia vai fazer efeito? Quais são as consequências?
E aí eu comecei a perguntar às pessoas que eu conhecia que tinham mais anos, ouvir o YouTube de um modo mais profundo, olhar, nossa, como algumas fotos de pessoas e tudo isso foi formando-se na minha cabeça. Eu achei assim, que é uma decisão que cada um deve tomar. Eu peguei os laudos médicos, levei no meu médico, ele passou meus exames e eu fiz. Eu não pude fazer correndo como eu ouço. Tomei a decisão em 2, 3 meses já operei. Não, eu levei quase um ano, acho que uns 10 meses, para fazer a cirurgia. Primeiro foi o Dr. Henrique, do plano de saúde, que me atendeu, bariátrico, mas ele se desvinculou do plano de saúde naquele momento e passou a ser um outro médico que o plano me indicou, que foi muito bom médico, me atendeu maravilhosamente. A cirurgia ocorreu dentro dos parâmetros, até melhor do que eu imaginava. Depois eu falo da minha cirurgia, do meu pós-cirúrgico para vocês. Gente, tentem maturar bastante essa ideia antes de tomarem a decisão que eu quero fazer essa cirurgia. Eu estarei aqui, farei o possível e nos meus vídeos estou anotando as perguntas que as pessoas me fazem. A coragem, gente, vem de qualquer um, mas só vem do saber, de conhecer, de estudar sobre o tema. Por isso eu acho interessante, vão em palestras, porque lá tem pessoas que falam sobre a cirurgia bariátrica. Não tenham vergonha, numa palestra, de perguntarem as suas dúvidas, porque elas são importantes. Eu participo de um grupo que é interessante, são colegas mesmo, a gente se reúne uma vez por mês, falar, nem é do meu médico, fala sobre ela, o que cada uma está vivendo. Eu tive problemas? Tive, como todas nós tivemos. Nós 4, 5, tem vezes 6, 8, já chegamos a 8 nesses encontros. É legal, é divertido. E tirar alguma dúvida, ou algum conhecido que vai operar, fala com fulano, ele vai operar. A gente liga, fala com essa pessoa também, porque o importante é a informação. Vou começar a falar, se possível, sobre todos os anos. Um beijo, é um prazer, sabe, falar para vocês, e espero que tenha conseguido tirar ou dar coragem a vocês para essa vitória nossa, que é a cirurgia bariátrica.